Provérbios capítulo 14, versículo 4. Vamos ler juntos? É um versículo pequeno, nós podemos ler juntos. Provérbios capítulo 14, versículo 4. Leiamos. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a colher da Tua palavra os belos frutos, ó Deus, para o nosso coração e para a nossa alma. Ajude-nos, ó Deus, a aplicá-los à nossa vida. Teu Santo Espírito, nesta hora, trabalha, ó Deus, de maneira profunda em nós, fazendo com que esta palavra seja interiorizada em nosso coração. Que ela produza reflexos, ó Deus, externos na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Lembrem sempre que o livro de Provérbios não é um livro de leis, nem um livro de promessas, mas é um livro de constatações feitas pela inspiração do Espírito Santo de Deus no coração dos autores destes provérbios. Então são constatações certeiras, são constatações verdadeiras. Como uma constatação, ela não tem obrigação de ser sempre assertiva, né? Algumas coisas funcionam em determinada época, em determinada região, e em outra época nem tanto. Entretanto, o texto de Provérbios traz constatações que são atemporais. Essas constatações, elas são sobrenaturais, porque elas são obra do Espírito Santo de Deus. E, portanto, elas são aplicáveis em todas as épocas. Nós temos apenas o trabalho de fazer a transposição das imagens usadas no texto para a nossa vida real. E é esse o exercício que nós vamos fazer aqui nesta manhã, como temos feito em todas as manhãs de domingo, enquanto nós estamos estudando este livro de Provérbios. Existem bons comentários que você pode usar em casa, boas fontes de pesquisa, para que você possa fazer isso. Hoje, nesta manhã, nós temos um versículo pequeno, não sei quantos já tinham dado atenção a este versículo, um versículo que tem um cunho, um tom bem voltado para a vida no campo, para a vida do agricultor, para a vida do pecuarista. Mas embora esta ilustração e esta constatação tenha sido tirada do campo, ela é profundamente aplicável para nós que vivemos na cidade. O texto em questão fala que, não havendo bois, o celeiro, ou uma palavra mais conhecida nossa, o estábulo, o coxo, o lugar onde os animais ficam recolhidos à noite, não havendo bois, este lugar, esse estábulo fica limpo, né? Não tem aquela sujeirada toda produzida pelo animal. Mas, uma vez que nós precisamos da força do boi, sem ele também nós não conseguimos fazer as colheitas. Então, ainda que nós tenhamos que lidar com a sujeira do animal, é melhor tê-los do que ter que lidar com a colheita, com o plantio e com todos os trabalhos que nós estamos sujeitos nesta vida, que seriam praticamente impossíveis ou muito difíceis de serem realizados sem a força do boi. Então, o autor de Provérbios faz essa constatação: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância na colheita. Bom, quando é que isso começou? Essa nossa dependência de um animal como um boi bruto e que faz muita sujeira, como é que essa dependência nossa começou? Desse tipo de auxílio, dessa força bruta que os animais como o boi têm de sobra. O trabalho humano, ele precisou ser auxiliado depois da queda. Até a queda, nós não temos informações necessárias, ou suficientes, para entender exatamente o que Adão fazia antes da queda. Nós sabemos que antes da queda ele exercia sua função de gerente médio desta terra, sem o auxílio destes animais fortes. Nós não temos nenhuma referência lá em Gênesis, talvez porque não deu tempo, talvez porque não fosse o objetivo do autor fazer esse tipo de registro, ou talvez porque o homem realmente não necessitava do auxílio do boi para fazer o seu trabalho antes da queda. Mas o que nós somos informados é que
desde que o homem desobedeceu a Deus e o homem caiu, e a espécie humana caiu nessa dificuldade essa imposta pelo próprio Deus por causa do pecado, o Senhor sentenciou o homem a lavrar a terra com o suor do seu rosto. E diz que a terra não lhe seria favorável e nem os animais lhe seriam favoráveis. E ele dominaria a terra e dominaria os animais, mas com esforço, com dificuldade. E então, a partir daí, a vida do homem, dificultada pela sua condição de queda, fez com que ele se tornasse dependente do auxílio, especialmente dos animais, especialmente do boi. E o boi é apresentado, não só, nós sabemos disso por causa da nossa cultura e por causa de história, mas nós sabemos isso também através das páginas da Bíblia. O boi é apresentado, este animal é apresentado como um grande auxiliar do homem no seu trabalho. Especialmente o autor de Provérbios relata isso. Relata que este animal forte ajuda o homem a arar a terra, ajuda o homem a fazer o plantio, ajuda o homem a colher, carregando a carga pesada dessas colheitas, e então é óbvio que o homem consegue produzir muito mais com o auxílio deste animal. Lembra que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, e então eles não tinham as ferramentas poderosas que a tecnologia nos permite ter hoje. Hoje o boi é auxiliar do agricultor pequeno, do agricultor que tem lá um pequeno sítiozinho, uma chacrinha, mas ainda assim, mesmo os agricultores pequenos já tem lá um trator, já tem um tratorzinho, um tobata, e eles já se viram com isso. Mas durante muitos séculos, o boi e o cavalo foram os grandes auxiliares do homem. O que isso tudo tem a ver conosco, pastor, numa manhã dessa de domingo aqui na igreja? Bom, isso tem muito a ver conosco. Por quê? Porque a grande dificuldade é que este mesmo animal que traz grande auxílio para o homem e faz com que as colheitas sejam exponencialmente maiores, ele também faz uma sujeira muito grande. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de sujeira. Sujeira desagradável, sujeira com odor desagradável, e exige muito trabalho para limpar a sujeira que este animal faz. Agora, se você tivesse a oportunidade, se nós tivéssemos a oportunidade de entrevistar um agricultor que usa e que depende do trabalho deste animal, nós poderíamos perguntar para ele, o que é melhor? Usar a força do animal e lidar com a sujeira que ele deixa, ou fazer o trabalho dele sozinho e continuar com o estábulo ou com o celeiro limpo e colher menos? O que você prefere? Eu imagino que todos os agricultores iam dizer, olha, é melhor lidar com a sujeira do animal do que ter que fazer o trabalho dele, que é muito pesado. E é exatamente aí que esse texto, ele tem muito a ver com a nossa vida. No mundo caído, que é esse mundo onde nós vivemos, nós dependemos não só da força do animal, que faz bem a sua função, mas deixa um rastro de sujeira, mas nós dependemos uns dos outros. E nós precisamos da força uns dos outros. E com os nossos auxiliares, e com os nossos amigos, com as pessoas que nos sustentam e nos ajudam a realizar o nosso trabalho, não é diferente também. Porque nós também somos pecadores no mundo caído. E se de um lado somos muito úteis pela força que Deus deu a cada um de nós, por outro lado, nós também fazemos algumas coisas que não são tão boas assim. Por outro lado, o pecado que reside em nós faz com que a gente deixe um rastro de sujeira também. Quando nós auxiliamos numa determinada área, um amigo, um irmão, isso não significa que nós deixamos de ser pecadores. E talvez eu auxilie com o meu talento e com a minha força alguém numa determinada área, mas este alguém vai ter que conviver com áreas que não são tão belas assim na minha vida. E a vida da igreja, basicamente é isso. E não apenas a vida da igreja, a vida de uma família. No dia em que você se casa, você não casa apenas com a força do seu marido, mas você vai casar também com a rabugice dele, né? No dia que você casa, você não casa apenas com a beleza da sua esposa, mas você vai casar também com o nervosismo dela. Você vai casar também com outras coisas. Agora, quem quer viver sozinho? Ninguém quer. Quem quer passar a vida inteira fazendo as coisas sozinho? Ninguém quer. Então, nós temos que lembrar disso.
desde o exemplo que nós temos deste animal do boi, este exemplo se aplica a todas as outras áreas da nossa vida. Tem gente que prefere viver sozinho, mas não vai ter grandes colheitas. Vai viver sempre com muito trabalho, muito esforço, solitário e com pouco resultado. Agora, para aqueles que entendem que no mundo caído nós precisamos uns dos outros, a grande tarefa não é se isolar. A tarefa é aprender a conviver com as pessoas, aproveitando o melhor delas e cuidando daquilo que não é tão bom, como nós fazemos com os nossos animais. A gente não abre mão da companhia e do trabalho e da força deles no nosso serviço, mas a gente vai ter que lidar com a sujeira que eles vão deixar. Então, neste mundo caído, nem tudo são flores. Aliás, são poucas as flores. Neste mundo caído, nós todos precisamos de bois. A pergunta para você nessa manhã talvez seria: qual é o seu boi? Ou quem é o seu boi? Todos nós temos bois e somos bois de alguém, né? E o grande desafio para nós como pessoas é minimizarmos o rastro de sujeira. E o grande desafio para nós que precisamos de outros bois é saber avaliar e saber reconhecer o valor de cada pessoa e não colocar o olho só na sujeira que a pessoa deixa. E este é o desafio. Percebe como esse texto ele é importante para nós? Porque esse texto, apesar de estar mostrando esta figura, que é uma figura da agricultura, uma figura do campo, esta figura, essa constatação, se aplica a tudo na nossa vida. Se aplica à vida familiar, se aplica à vida na igreja. E dentro da história da redenção, porque esse texto está na Bíblia, esse texto também se aplica, e esta imagem se aplica. Vejam só, começando pelo povo de Israel. O povo de Israel não teve apenas bons reis, ou bois bons. O povo de Israel tiveram péssimos reis. Mas Deus usou a força desses péssimos reis para preservar o povo. Não só reis em Israel, mas reis de nações pagãs. Por exemplo, numa época em que o povo de Israel estava em grande apostasia, estava vivendo em grande idolatria, afastados de Deus, Deus levantou um boizão, chamado Ciro, e falou: olha, Ciro virá e ele vai disciplinar vocês, ele vai disciplinar porque ele será como a vara do Senhor para disciplinar o meu povo. E Ciro veio e fez isso. Não que Deus não vá cobrar de Ciro, como de fato cobrou, pela sua maldade. Mas Deus o usou para disciplinar o povo. Um grande boi, mas um boi que deixou um rastro de sujeira, com a sua violência e com a sua ganância. Vamos pensar em outros. Pense em Daniel com seus amigos lá na Babilônia. Vejam, durante muito tempo, Nabucodonosor foi um grande boi. Um boi usado por Deus na história da humanidade, para fazer com que a história convergisse para aqueles dias em que Cristo veio. Mas enquanto, por um lado, Nabucodonosor foi um dos imperadores usados por Deus, um grande boi, por outro lado, Nabucodonosor deixou um rastro de sujeira. Alexandre o Grande, um grande boi usado por Deus, que deixou um rastro de sujeira. Herodes, sem dúvida nenhuma, um boi usado por Deus, mas deixou um rastro de sujeira. E então a própria história da redenção está envolta nisso. Lá em Atos, no capítulo 4, quando a igreja estava em oração, os anciãos da igreja oraram dizendo que foi o Senhor que levantou naqueles dias Herodes com Pôncio Pilatos para fazer tudo o que a mão do Senhor predeterminara. E eles mataram o Senhor Jesus, pois que usaram a sua força para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, mas deixaram um rastro de sujeira. O apóstolo Paulo, um baita de um boi, mas deixou um rastro de sujeira. E assim todos nós nos encaixamos nessa história. O grande diferencial que existe, a pessoa singular, a obra perfeita, foi a obra realizada por Jesus. Ele é o maior de todos e o mais forte de todos. Mas ele não deixou rastro de sujeira. Muito pelo contrário. Ele veio e limpou toda a sujeira que eu já fiz e que qualquer um que creia nele já fez. Jesus redime o boi
e tira dele todas as marcas de sujeira. Então, essa ilustração ela é perfeita, porque ela cabe completamente, ela se adapta perfeitamente em tudo que diz respeito à nossa história, à nossa vida e à nossa fé. A questão simples para nós nesta manhã é considerarmos isso. O que eu prefiro? Eu prefiro viver isolado com o meu celeiro limpo e com pouca colheita, sem o auxílio dos bois? Ou eu prefiro viver no meio da boiada, com muita fartura, com muita abundância, com muita alegria, com muito trabalho, mas também com muita sujeira. Sujeira que vai me testar, que vai me trabalhar ao longo de toda a minha vida. Sujeira que é consequência de eu viver num mundo caído. Nós estamos diante disso. Quem é o meu boi? E eu sou boi de quem? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que fazer todos os dias da nossa vida. Vai ter sujeira? Vai. Quando eu falo de sujeira, eu não estou falando num tom pejorativo, como nós ouvimos muito nos nossos dias. Quando alguém fala em sujeira, logo pensa em uma questão bem pejorativa. Mas quando eu estou falando de sujeira aqui, eu estou pensando talvez na falta de criatividade, na falta de empenho, talvez na falta de ânimo, talvez na falta de amor, talvez na falta de educação, de trato com as pessoas. Nós convivemos com isso o tempo inteiro. Nós sempre queremos mais das pessoas e oferecemos menos às pessoas. Nós queremos que os outros sejam mais do que eles realmente são e nós oferecemos menos do que nós realmente somos. Quando eu falo de sujeira, de rastro de sujeira, eu estou falando disso. A gente não faz tudo que podia fazer e a gente quer dos outros mais do que os outros podem fazer. E aí, nesse processo, nós deixamos esse rastro de sujeira. Que são os maus comportamentos, são as picuinhas, as fofocas, as coisas que nós deixamos de fazer, a preguiça, a falta de moderação. Essas coisas todas são um rastro de sujeira que, como bois, nós deixamos pelo caminho. Mas eu ainda prefiro viver dentro de uma igreja, dentro de uma família, sendo boi de alguém e tendo muitos bois, vivendo com grandes colheitas, mas também um pouco de sujeira, do que viver isolado. Então guarde bem esse texto, esse versículo é sempre uma história muito boa e ela tem uma aplicação muito boa para você usar com seus filhos, para você usar no seu trabalho, para você usar com a sua família. Não havendo boi, o celeiro fica limpo. Mas da força do boi, você tem a abundância da colheita. É melhor celeiro sujo, mas cheio de grão, do que celeiro vazio e tudo limpinho. Eu costumo dizer que em casa, às vezes tem isso, Você pode ter uma casa arrumadinha, limpinha, e todas as coisas no seu devido lugar. É muito fácil conseguir isso, donas de casa. Basta que você ponha todo mundo para fora, feche a casa e deixe ela lá. Ela vai ficar arrumadinha, limpinha e tudo no lugar. Mas que graça tem uma casa assim? É muito melhor uma casa com muito barulho e com muita gente, que deu um trabalho imenso para poder manter limpa e organizada, porque as pessoas estão se movimentando. Mas nessa casa tem vida, nessa casa tem alegria, nesta casa tem abundância. Então a igreja é assim também, a nossa vida é assim, e todas as coisas são assim. Agora devemos lembrar que quem realmente nos capacita e nos limpa de toda a sujeira, e limpa a igreja, e limpa a família, esse alguém é aquele que nunca teve sujeira alguma. Este alguém é Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos ensina a viver juntos, a andar juntos, caminhar juntos, usando e usufruindo da força uns dos outros. Mesmo que isso inevitavelmente gere essa consequência que nós não gostamos. Essa consequência de ter que lidar com a sujeira uns dos outros. Mas é melhor assim, porque mesmo com a sujeira, a gente consegue desfrutar de boas colheitas. Que Deus nos ajude a lembrar disso sempre, e que Ele nos anime a que a gente possa sempre viver em família, e possa sempre acreditar e confiar que Deus pode fazer produzir, mesmo o boi mais atrapalhado e mais sujão, mas Deus pode fazer com que ele produza muitos frutos. Amém?